Olá, boa noite! Estamos ao vivo! Boa noite, sejam todos bem-vindos! Boa noite, que lindo! Ai, gente, que saudade que eu tava de vir fazer encontro ao vivo com vocês. Que delícia! Deixa eu ver o pessoal chegando. Ai, boa noite! Quem tá chegando aí? A Sheila, Lu, Patrícia, já Regina. Ai, que delícia, Mara. Ó, vocês já vão falando aí da cidade que vocês estão falando. Como é que tá o tempo aí? Gente, aqui esfriou, aqui começou a chover hoje. E, e eu nessa tosse, mas eu falei, vamos ver se vai dar certo. Vou conseguir fazer essa live sem tossir muito na frente de vocês. Vanessa, querida, Catarina, Gi. Ai, que lindezas. Cláudia, Denólia, que linda. Ai, gratidão, 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 minhas queridas. Sim, vamos falar hoje sobre a criança interior. Ai, gente, deixa eu até digitar aqui, ó. A Lu tá falando de Três Lagoas. Eu vou colocar aqui a criança interior. Até colocar aqui, fixar o comentário. Criança interior. Bora lá conversar sobre a nossa criança interior. De Pelotas. Que delícia ver vocês. Que delícia. Ó, gente, tô só aguardando um pouquinho, esperando o pessoal chegar. O próprio Instagram já vai avisando para os meus seguidores. E vocês que estão aqui também, encaminham essa live, clica aí no aviãozinho, já chama alguns amigos, familiares para vir estar conosco. Aí tá chovendo muito, aqui também choveu o dia inteirinho. Ai, mas se Deus quiser vai dar certo, gente. Vamos ver. Tomara que a chuva não derruba a internet, a conexão. E se por acaso derrubar, a gente volta, né? Ai, vamos conversar. O que é a nossa criança interior? Tem a ver com a nossa vida. Quais os impactos dessa criança interior nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa relação com os nossos filhos aí para quem é mamãe ou para quem é papai e no nosso dinheiro. Sobre isso que nós vamos conversar hoje. Gratidão, gratidão por vocês estarem aqui. Pegue uma água para vocês, eu já tô aqui no meu chazinho. Pegue uma água, um chá. Sentem, fiquem à vontade, coloquem as perguntas de vocês. E vamos lá conversar sobre o que é essa tal criança interior. Eu coloquei hoje pela manhã uns stories perguntando se as pessoas conhecem o que é a criança interior. Muitos responderam que já conhece, que sabe que ela existe, até porque já estão aqui há mais tempo e veem eu falando sobre essa criança interior aqui há um bom tempo. E... Ai, desculpa, gente. Ó, eu vou tossir na live, tá? Mas vocês me olhem com amor, por favor. Eu tô dando o meu melhor para estar aqui, mas eu tudo não vou conseguir dar o quanto eu gostaria de dar, porque eu vou tossir. Então, vocês, por favor, me olhem com amor. E algumas pessoas ainda não conhecem a criança interior. E eu vou falar para vocês. Vamos lá. O que é essa criança interior? Criança interior é uma parte da nossa mente que fica guardada informações da nossa experiência quando nós éramos crianças, das nossas experiências lá na nossa vida infantil. Mas lá também ficam guardadas memórias transgeracionais. A criança interior é um arquétipo, é um termo
que foi criado por Jung, que se refere a essa parte da mente, que guarda essas informações e que está associado à parte do nosso cérebro que trabalha as emoções, que é o sistema límbico. A nossa parte adulta é essa parte aqui na qual nós sabemos quem somos, nós temos consciência, nós raciocinamos, nós planejamos. É uma parte do córtex, né? Essa parte, a massa cinzenta aqui, principalmente essa parte mais aqui no topo, é uma parte adulta. Tanto é que essa parte, ela vai amadurecendo até ali pelos 20 anos de idade. Vocês sabiam disso? Até ali pelos 20 anos. Então, enquanto a nossa parte adulta, a gente está utilizando essa parte do cérebro, a nossa criança é uma parte que está utilizando a parte das nossas emoções. Há um tempo atrás, muitas pessoas falavam, muitos profissionais, muitos estudiosos, falavam que nós éramos seres racionais, seres pensantes que sentiam. Hoje, a maioria já diz que nós somos seres que sentem. Nós somos seres emocionais que pensam. Esse sentir, ele vem antes do pensar, até. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês. Quando a gente era criança, nós vivemos muitas experiências. Só que criança, como não tem essa parte cognitiva madura, não tem essa parte do córtex madura, a criança não consegue ter a percepção que um adulto tem. Então, muitos de nós fomos feridos na infância, tivemos ali maus tratos, negligência, agressões que nos feriram, mas muitos, e eu posso dizer que a maioria de nós, também vivenciou experiências nas quais nós não tivemos maturidade para avaliar, para analisar. E é por isso que nós, enquanto mentalidade infantil, nos sentimos feridos, machucados. Então, quando alguém fala assim, eu tive uma infância maravilhosa, tive uma infância muito feliz com meu pai, com a minha mãe, brinquei muito na rua, brinquei com os meus primos. Eu recebo pessoas que falam isso. Então, eu não tenho uma criança interior ferida. Todos nós temos uma criança interior. E todos nós temos essa criança interior ferida em algum lugar. Exatamente por isso. Aquelas pessoas que sofreram maus tratos, que sofreram grandes traumas mesmo, elas têm essas feridas. Elas guardam essas feridas registradas ali no sistema límbico. Mas aquelas crianças que também brincou, que teve uma infância leve, ela também guarda algumas informações registradas ali no sistema límbico, emocionalmente machucadas. Não necessariamente porque alguém machucou, porque alguém feriu, mas porque ela não tinha essa maturidade cognitiva. Então, todos nós temos essa criança interior. Essa criança interior, eu costumo dizer que, não só eu, né? Todos os estudiosos, a criança interior, ela está conectada com o nosso propósito de vida, com a nossa essência. Então, quando a Karine nasceu, a Karine veio com um propósito de vida.
E a Karine, em essência, estava ali. Porém, à medida em que a Karine foi experimentando a vida, em alguns momentos ela foi se sentindo machucada. E então ela foi se distanciando, se desconectando da sua essência. Quando acontecem fatos na nossa vida em que nós nos machucamos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se proteger. Não é verdade? A gente não busca uma proteção. Então, se eu tenho aqui, se eu tô com a barriga esfolada, eu vou querer me proteger. Não é isso? Se eu tô andando ali, machuco a minha mão, eu vou querer proteger. Vou colocar um band-aid, vou colocar uma gazezinha. Eu vou querer proteger, para que ninguém venha me machucar mais. Então, quando a gente nasce, a gente está conectado com a nossa essência. E à medida que a gente vai tendo experiências, e essas pessoas ou situações, circunstâncias vão nos ferindo, nós vamos buscando como meio de sobrevivência, usamos armaduras ou máscaras, para que a gente consiga continuar sobrevivendo nesse mundo aqui. E ao usar essas máscaras, nós vamos nos distanciando de quem nós realmente somos. Então, se eu pegar um casaco bem grande e me cobrir aqui, eu me protejo. Mas vocês não conseguem me ver na minha essência. E é isso que a gente faz. Daí, você talvez esteja se perguntando, né? Como que a gente foi machucado? Como que essa criança interior foi machucada ali na infância? Uma criança que foi muito cobrada, que foi muito criticada. Uma criança que foi muito questionada, muito criticada, julgada. É uma ferida. Quando ela se sente criticada, quando ela se sente julgada, ela pensa, meu Deus, eu não devo ser boa coisa. Então ela se protege. Às vezes, a gente vivenciou experiências simples, corriqueiras. Eu gosto muito de dar os exemplos meus aqui da minha casa, né, com os meus filhos. Então, às vezes a criança, ela está precisando de alguma coisa. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês, que eu sempre dou esse exemplo da papinha. Posso, gente? O bebê tá ali. O bebê tá sentado na mesa e tá papando a papinha dele, certo? Tem ali seus 9, 10 meses, tá sentadinho e papando. Daí, criança faz o quê? Criança vai pega a colher e vai levando para a boca e vai brincando e mete a colher na papinha, voa a papinha para todo lado, voa o prato, enfim, pensa o que vira. Criança está tendo uma experiência. A criança está simplesmente vivendo. E ali, bateu a colher no prato, voou a papinha para todo lado, prato voou, a mãe vê. O que acontece? A mãe se assusta, meu Deus, virou o prato. Então, o que a criança se assusta também? Porque foi o barulho do prato, o prato virando, né? E aí a mãe chega e fala, meu Deus, foi papinha para todo lado. A criança olha para a mamãe e o que a criança quer? Ela quer colo.
ela quer ser acolhida. Mas, naquele momento, a mamãe que olha aquilo ali, naquela bagunça, já empurra a criança, dá licença, pega um pano, já vem limpando a mesa, recolhe o prato, não é isso que a gente faz? E ali a criança sente que tem uma necessidade sua que não foi atendida, que era querer aquele colo da mamãe, aquele acolhimento. Como ela não foi atendida na sua necessidade naquele momento, ela se sente rejeitada. E esse registro dessa rejeição fica ali no sistema límbico dela. Então ela se sente mal. E ela começa a pensar, eu não sou boa coisa. Eu desagradei a minha mamãe. Então, foi um fato em que a mamãe, por exemplo, feriu a criança, agrediu a criança? Na minha fala aqui, eu não falei nada disso. Porém, aquela criança com uma maturidade cognitiva tão imatura, tão fragilizada, não conseguiu compreender. A mamãe me ama, só que a mamãe está limpando a mesa aqui agora primeiro e depois a mamãe vai me pegar. Ela não consegue compreender isso, ela não consegue processar essa informação. Porque essa informação é do neocórtex, dessa massa cinzenta. E essa criança não tem essa parte ainda madura. Então ela se sente rejeitada. Ó, eu tô vendo alguns comentários aí. Daqui a pouco eu vou lendo, tá? Quem tiver pergunta, gente, clica na caixinha de interrogação. É mais fácil para mim, tá? Porque aqui vocês vão comentando, aqui nesse chatzinho aqui, nos comentários, e aí depois eu tenho que ficar procurando e muitas vezes eu não consigo responder alguma pergunta porque eu não vejo. Se vocês colocam aqui na caixinha, eu vou ver as perguntas de vocês. Então, quem tiver dúvida e pergunta, já vai deixando aí na caixinha, tá? Então, gente, todos nós temos essa criança interior. Essa criança interior está conectada com a nossa essência. Essa criança interior, ela guarda o nosso propósito de vida, a nossa leveza, a nossa confiança, a nossa coragem, sabe? O acreditar na vida, acreditar nas pessoas, a leveza de ser, os nossos sonhos. Isso é a nossa criança interior. Só que à medida que a gente vai sofrendo, à medida que a gente vai se sentindo ferido, a gente começa a usar essas máscaras para nos proteger. E então a gente se afasta dessa criança interior. Sabe? Ó, tô vendo os comentários aqui, eu não vou ler agora não, senão eu vou me desconcentrar, tá, Bruno? Então, é isso. O que acontece muitas vezes? Nós processamos no sistema límbico essas informações, essas emoções, com a maturidade que nós temos ali enquanto crianças, porém, nós crescemos. Então a gente vai crescendo, a gente se torna adulto e agora, como adulto que somos, nós temos condições de raciocinar. Nós temos condições de tomar melhores decisões. Agora nós conseguimos compreender. A mamãe não quer dizer que a mamãe não me ama, é porque a mamãe foi limpar a mesa primeiro. Era o necessário. Porém, muitos de nós cresceu, se desenvolveu cognitivamente, tá aí estudando, fazendo cursos, indo para o mercado de trabalho, indo para a nossa vida corriqueira, porém internamente, emocionalmente,
estão presos nos registros da infância. Emocionalmente, estamos ali com a nossa criança interior ferida. Uma criança interior ferida, ela entra em ação. Imagina que eu estivesse aqui agora, fazendo essa live com vocês. E entra aqui agora o meu filhinho de 4 anos. E ele entra chorando com um machucado. O que ia acontecer? Me conta. Se ele chega aqui e senta aqui chorando freneticamente com um machucado. Eu ia conseguir conversar com vocês? Não, eu não ia conseguir. Eu ia conseguir ter clareza para falar para vocês? Eu não ia ter clareza. Embora eu tivesse um conteúdo para conversar com vocês, vocês iam conseguir prestar atenção na minha fala? Não. Vocês iam prestar atenção no quê? Na criança que estivesse aqui chorando e machucada. E nós seguimos vivendo a nossa vida dessa forma. Estamos aqui adultos, com maturidade cognitiva, porém emocionalmente conectados lá na infantilidade. A nossa criança interior ferida, gritando, chorando, esperneando, respingando machucado em todo mundo. E eu ainda digo mais. As primeiras pessoas nas quais a gente respinga esses machucados são nas pessoas as quais a gente mais ama. As pessoas que convivem conosco, a nossa família. Entende? Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo compreender por que nós temos uma criança interior? Muitas pessoas passam anos e anos e anos fazendo terapia convencional. Mas se ela não chegar nessa criança, se ela não cuidar dessa criança interior, não vai adiantar. Porque não vai adiantar eu me preparar para estar aqui com vocês. Não vai adiantar eu vestir uma roupa, eu pentear meu cabelo, eu passar uma maquiagem, se existe aqui uma criança chorando freneticamente, cheia de machucado, respingando sangue para tudo quanto é lado. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique para conversar com vocês, o que vai chamar atenção vai ser essa criança machucada aqui. Não é? Vocês conseguem entender? É igual quando você está num supermercado e de repente uma criança se joga no chão chorando. Por que ela se joga no chão? Porque ela não tem uma necessidade atendida. Ela quer algo, ela sente que ela precisa de algo, ela quer um biscoito, ela quer um iogurte, o pai não dá, ela se joga no chão. Ali, o que acontece? Todo mundo para e olha e chama atenção. E às vezes a gente está seguindo a nossa vida assim. A gente está se esforçando demais, colocando muita energia na nossa vida para conseguir muitas coisas, mas não estamos tendo o resultado desejado. Por quê? Porque por mais que a gente se esforce, existe uma criança interior que está ferida. E o que é essa criança interior ferida? Uma criança que não teve, por exemplo, o colo do papai. Vai ser um adulto que vai buscar esse colo do papai aonde? Nos relacionamentos. Vai buscar esse colo do papai lá no chefe. Então vai entrar para uma empresa e vai trabalhar, sabe? Vai ter dificuldade de receber um não, colocar limites. Vai ter dificuldade de seguir as regras da empresa, as normas da empresa, sabe? Vai procurar chefes ou patrões que trate como se fosse da família. Vai entrar no relacionamento amoroso, vai procurar o papai. E muito provavelmente,
vão ter relacionamentos tóxicos, dependência emocional, dependência afetiva, pessoas dependentes emocionais. São pessoas que têm uma criança interior ferida e que está buscando aquilo que faltou lá na infância, hoje na vida adulta. Pessoas que têm dificuldade de receber, de lidar com o dinheiro. Por quê? Porque criança não consegue administrar dinheiro. Sabe? Pessoas que na maternidade, por exemplo, que explode o tempo todo com o filho. Quantas vezes eu já me vi também no meu filho, em mim, quando eu estou lidando com meus filhos. Muitas vezes os pais estão ali. É uma criança ferida do pai lidando com uma outra criança que é o filho. Fica ou não fica uma relação pesada, difícil? E aí, gente, isso só vai gerando um caos na nossa vida. Pessoas com baixa autoestima. Pessoas que têm dificuldade de receber críticas, sugestões. Pessoas que têm dificuldade de se posicionar na vida. Relacionamentos afetivos tóxicos. Ou ela vai buscar o papai, ou vai buscar a mamãe no relacionamento. Ou alguns ainda, como uma forma interna de arrogância, que fala assim: bom, eu vou ser a mãe do meu marido, para eu mostrar para minha mãe como é que é uma boa mãe. Quando ela sente falta da mamãe, então ela quer se mostrar como uma mãe boa. E aí vai ser mãe do marido. Essas são só algumas das situações, dos sintomas da nossa criança interior ferida. Sabe? Buscar aquilo que nos falta. Nos proteger. Dificuldade de se conectar com a sua profissão. Dificuldade de desenvolver sua carreira. Por quê? Normalmente a nossa profissão, ela está ligada ao nosso propósito de vida. E o nosso propósito de vida está lá na criança interior. Mas se essa criança interior está ferida, a gente não consegue olhar. A gente não consegue olhar na essência dela. Sabe? Eu tô vendo algumas perguntas aí, como cuidar dela, né? Geralmente é isso que acontece. É possível reverter isso? Sim, é possível. É possível reverter. Muitos de nós teve experiência de rejeição, experiências de abandono, experiências de injustiça. Sabe? E a gente vem trazendo essas feridas à vida afora. Só que hoje nós temos condições de analisar isso tudo. Isso tudo que a gente traz, essas dificuldades, elas não são, a culpa não é minha. A culpa também não é sua. E nós não estamos aqui para buscar culpados, porque os nossos pais fizeram conosco aquilo que eles sabiam, aquilo que eles estavam liberados para fazer. E os nossos pais nos deram aquilo que eles receberam. E eu posso garantir para vocês que os nossos pais tentaram nos dar um pouco mais ainda do que eles receberam. Então, ir lá e culpar o papai ou a mamãe, como eu, Karine,
Eu já fiz isso com a minha mãe. Eu já falei para ela: mamãe, esse jeito perfeccionista que eu sou, a culpada é a senhora, que me exigia muito, que cobrava muito de mim, que eu tinha que ser a filha perfeita, que eu não podia errar. A minha mãe falava isso para mim. Você não pode errar. Porque se você errar, suas irmãs também vão errar. Suas irmãs vão fazer tudo que você fizer. Então eu era cobrada extremamente à perfeição, de ser tudo certo. Se eu tirasse uma nota maravilhosa na escola, o que ela falava é: você não fez mais do que a sua obrigação. E eu já falei isso para minha mamãe, né? Eu já falei isso para ela: mamãe, olha, esse meu jeito aqui, de perfeccionismo, isso é porque pelo jeito da senhora me criou. Gente, isso não resolve nada. Sabe o que isso me ajudou? Em absolutamente nada. Pelo contrário, só nos distancia mais ainda. Porque minha mãe não fez isso porque ela é má. Ela não fez isso para me prejudicar. Os seus pais também não fizeram isso para te prejudicar. Nossos pais fazem aquilo que eles dão conta, aquilo que eles sabem, com os recursos que eles têm. Então eu já adianto para vocês que ir lá e ficar buscando culpados não é a melhor solução para resolver as nossas questões. Aonde está a caixinha? A caixinha está no lado direito, aqui na barrinha no rodapézinho. Tem um balãozinho com uma interrogaçãozinha dentro. É só você clicar lá e deixar sua pergunta. Tô vendo aqui uma pergunta onde que é a caixinha. Pessoas que falam muito alto, que gritam muito, por exemplo, são pessoas nas quais existe uma criança interior que não foi ouvida. Quando era criança, ali na fase infantil, não foi ouvida. Então ela grita. Nós precisamos reverter isso. Precisamos reverter porque o esforço é muito menor. As pessoas se esforçam demais, sabe? Ficam estudando, estudando, estudando. Olha, nunca consegui um emprego. Pois é. Porque talvez você esteja na postura infantil. Criança não trabalha. Criança não tem um relacionamento afetivo, amoroso. Criança não faz sexo. Criança não administra, não prospera o dinheiro. Se eu pegar uma nota de R$100 e der para o Mateus, meu filho de 4 aninhos, ele vai desenhar. Ele vai pegar um pincel, vai desenhar na nota. Se eu entregar para o Enzo, apesar que agora a gente já está trabalhando isso com ele, mas se eu entrego para o Enzo quando ele tinha 5, 6, 7 aninhos, ele ia um barzinho comprar tudo em bala. Criança não tem essa noção, não administra o dinheiro, não se organiza, não multiplica. Muitas das nossas dificuldades estão aí na nossa criança interior, sabe? Ai, ai, deixa eu ver se tem mais itens aqui que eu anotei. Às vezes eu anoto alguns, eu vou falando, vocês viram, né, gente? Eu começo a falar e não paro. Pessoas que se sentem, muitas vezes elas se sentem excluídas. Vira e mexe eu recebo aqui, né? Pessoas que falam: olha, me sinto excluída de tudo, de todos os lugares. Não me sinto bem recebida ali no meu emprego, no meu grupo social, com os meus amigos, na minha família. Pode ser uma ferida sua, ali da sua infância. A nossa vida adulta, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. A nossa vida adulta, tudo que eu vivo hoje, tudo que você vive hoje, a nossa vida adulta, ela é uma repetição
das experiências que tivemos na nossa fase ali da infância, da fase uterina e das memórias transgeracionais. Nós somos o resultado dessas experiências. Muitas feridas da criança interior são do sistema. É uma repetição. Sabe? Então não adianta eu querer ficar só resolvendo aqui na fase adulta. Eu preciso ir lá, fazer pequenos passeios ali atrás para resolver essas questões. Me curar. Curar essa criança interior. Para eu me reconectar com o meu propósito de vida, com o meu servir ao mundo. Para eu reconectar com os meus sonhos. Quantos clientes que eu recebo e falo, nossa, eu já nem sonho mais. Às vezes eu venho aqui fazer o dedinho de prosa e eu vou voltar a fazer, tá, gente? Já tô aí um tempinho sem fazer. E de vez em quando eu dou uma pausa mesmo, né? E aí eu recebo aqui no dedinho de prosa pessoas que estão desesperançosas, pessoas que não sonham mais, que não têm seus ideais de vida. Precisa ir se reconectar com essa criança interna que está aí dentro. Retirando essas máscaras. Retirando as máscaras. Tem pessoas que fazem tudo para todo mundo o tempo todo. Não fazem nada para elas. Por quê? Porque lá na infância ela aprendeu que se ela estiver servindo todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, ela vai se sentir amada, ela vai receber amor. Então ela se torna uma adulta que faz tudo para todo mundo, que está à disposição de todo mundo e não faz nada para si mesma. Isso, gente, é uma ferida. Isso é uma ferida emocional. É um trauma da sua infância. Porque a vida fica pesada. Você fazendo tudo para todo mundo. Você servindo todo mundo. Você deixando de fazer as suas coisas. De correr atrás dos seus sonhos. De desenvolver seus projetos. Para estar ali servindo e cuidando dos outros o tempo todo. Não quer dizer que você não possa cuidar do outro. Não quer dizer que você não possa servir ao outro. Mas se você diz sim o tempo todo para todo mundo, você está dizendo não para você. E se você diz não para você, você não vai ter para dar, para oferecer mais. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se você não cuida de você, se você não olha as suas necessidades, você não se abastece. Então você não consegue transbordar, dar para o outro. Sabe? Gente, tem 17 perguntas na caixinha. E aí vocês estão já falando aí, né? Como que a gente pode olhar para essa criança? Como que a gente pode cuidar dessa criança? Gente, eu ficaria aqui a noite toda dando exemplos para vocês de criança interior ferida, tá? Mas eu vi que tem perguntas aqui. Tem perguntas na caixinha também que eu coloquei à tarde. E depois eu vou dando mais exemplos para vocês. Vocês vão me perguntando para não ficar muito cansativo. Como que a gente cura essa criança interior? Qual é o caminho de solução? Se eu ficar procurando o culpado não vai resolver, e não vai mesmo, até porque eu já fiz isso, como eu contei para vocês, eu mesma já fui falar com a minha mãe, né? Não resolveu nada. O caminho de solução é eu ir atrás de mim agora, da minha cura. Você pode se curar. A única pessoa que pode cuidar de você é você. A única pessoa que pode cuidar dessa criança interior dentro de você é você. Seu papai, sua mamãe, mesmo que eles estejam vivos, mesmo que eles agora queiram fazer de tudo por você, eles não conseguem mais cuidar dessa criança interior. Quem consegue cuidar é você.
Você assumindo o seu lugar e ir fazendo um caminho que a gente chama. Sempre que a gente faz um trabalho de cura interior, assim, da criança interior, a gente fala que é fazer o caminho de volta para casa. O que é esse caminho de volta para casa? Lembra? A criança foi tão machucada que ela começou a usar máscaras. Então a gente começa a retirar essas camadas de máscaras. E a gente vai cuidando dessas feridas. A gente vai acolhendo essa criança. A gente vai ressignificando essas memórias, estas dores. A gente pega essa parte do córtex e vai trabalhar lá no sistema límbico, que é onde está registrada as memórias emocionais. A gente vai ressignificando, vai curando, vai cuidando, vai se alinhando. E aí a gente se conecta de novo com a nossa essência. Entende? Esse é o caminho. Esse é o caminho. E a gente precisa, lembra que eu falei com vocês que tem feridas aí? Tem feridas que são nossas da infância, tem feridas que são transgeracionais. Eu preciso ir ali. Eu preciso olhar para o meu pai, eu preciso olhar para minha mãe, eu preciso olhar para a minha relação com eles. Eu preciso olhar para a minha história e eu preciso curar a minha criança interior. Só eu posso fazer isso por mim. Só você pode fazer isso por você. Sabe? Daqui a pouquinho eu já vou olhando aqui as perguntas de vocês. Tô vendo que tá cheio de pergunta aí. Vou respondendo. Fato é que eu mesma já me vi nisso tudo aqui que eu tô falando para vocês. Quem me acompanha há um tempo maior já percebeu, já ouviu, já me viu contando as minhas experiências, falando de mim e de tudo que eu vi. Eu juntei, montei aquilo que funcionou para mim. E eu vou dizer para vocês, não adianta ficar se policiando para lidar melhor com seu filho. Não adianta você só dizer assim, eu vou terminar esse relacionamento aqui que não tá legal para mim, porque daqui a pouco você vai encontrar um outro relacionamento igual. Não adianta você falar, eu vou sair dessa empresa que me paga mal e vou conseguir um outro emprego com outro patrão, com outro chefe. Não adianta só você fazer isso. Você precisa ir lá e curar suas questões. Porque é a sua criança interior gritando que está em ação. Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique em ter um relacionamento saudável, a sua criança que está aqui, chamando atenção, gritando, machucada, ela é que está no controle da sua vida. Então, quando a gente cura essa criança, é como se a gente acalmasse ela, cuidasse e falasse com ela, olha só, sabe? É como se eu pegasse o meu filho que estivesse aqui machucado, cuidasse do machucadinho, passasse uma pomadinha, cuidar dele, dar um colinho para ele e falar, filhinho, agora você pode brincar. Pode brincar, pode viver a sua essência, que a mamãe vai continuar fazendo a live. Então é como se a gente cuidasse do nosso interior, cuidasse da nossa criança, para nossa parte adulta entrar em ação na nossa vida. Aí sim, a nossa parte adulta se relaciona afetivamente, amorosamente, de forma saudável. A nossa parte adulta se conecta com a profissão, a nossa parte adulta prospera, a nossa parte adulta sabe administrar o dinheiro,
olhar para o dinheiro, ver o que precisa pagar, o que não tem, o que eu posso guardar. E a parte adulta consegue fazer isso. Mas para essa parte adulta poder fazer isso, essa parte interna da criança precisa estar acolhida. Entende? E para ajudar vocês nisso, eu desenvolvi o programa Reconectar, que eu vou apresentar ele para vocês, para quem não conhece. É um programa de mentoria sistêmica e terapêutica. É um programa terapêutico, onde eu vou ajudar vocês a se reconectar com a sua mamãe, se reconectar com seu pai, olhar para sua história e acolher, se reconectar e curar a sua criança interior. Este é o programa Reconectar. Um programa em que eu fiz e que cada vez que eu lanço uma turma dele, eu vou refazendo e eu vou me emocionando, porque ele é muito profundo, ele mexe nas entranhas. É um programa em que você vai ficar comigo. Eu vou te acompanhando dia a dia, no seu processo, no seu progresso. Vou pegar na sua mão. Então, nós temos atividades diárias, praticamente diárias. Nós temos encontros semanais. Estes encontros são de movimentos sistêmicos. Estes encontros são de mentorias. E esses encontros são de terapia. São 3 tipos de encontros que a gente tem. Então, numa semana a gente tem mentoria. Na outra semana, às vezes a gente faz um movimento sistêmico. Aí depois a gente vai alinhando algumas coisas. Vou trabalhando com vocês terapeuticamente. Na parte terapêutica, eu utilizo constelação familiar. Né? Ele é pautado, o programa todo é pautado na constelação familiar, na programação neurolinguística e em outras abordagens terapêuticas que eu trabalho também. É um programa, uma mentoria, não é um curso, tá? Que você vai comprar, vai acessar uma plataforma com login e senha e você vai acessando e vai deitado no sofá, só vai assistindo. Não é um curso. Não são aulas gravadas, são movimentos, exercícios profundos para você olhar para dentro de você. Estes movimentos, ao longo deste período que a gente está junto, a gente fica junto aí em torno de 2 meses. Esses movimentos vão te levando de volta para casa, vão te reconectando com a sua essência, com quem você é. Ai, gente, já embalei aqui, aproveitei para falar do projeto, né? Ai, a Mi, minha amiga querida, que bom que você tá aqui, Mi. Ai, gente, falou que criança nem casa, né? É verdade, criança não se casa. Programa Reconectar, ele acontece, eu desenvolvi ele com 30 atividades. E ele não dura 30 dias, a gente fica juntos aí em 2 meses e cada turma eu vou seguindo aquela turma, né? Então, o programa ele tem uma espinha dorsal que eu falo, que é o básico, não é o básico, é o esqueleto do que eu vou trabalhar com vocês. Reconexão com a mãe, com o pai, com a história e a criança interior. Porém, ao longo do processo, ao longo desse projeto, cada turma tem a sua cara. Então, cada turma tem os seus próprios encontros, né? São temas que eu vou trazendo dentro da necessidade da turma. E a gente vai trabalhando de forma terapêutica também. O meu trabalho não é engessado, sabe, gente? Não é algo assim, olha, para todo mundo é igual. Não, para todas as turmas é igualzinho. Não. Cada turma tem a sua característica, cada turma tem pessoas que se conectam exatamente com questões e que têm ressonância, mesmo que as pessoas nem se conheçam, né? E é incrível, incrível. E ali eu vou trabalhando com vocês.
Então, nós temos um encontro semanal, no qual cada encontro, de acordo com a necessidade da turma. Eu sempre aviso, gente, hoje é um encontro de mentoria. Olha, semana que vem nós vamos fazer um movimento sistêmico. A gente faz uma constelação da criança interior. Uma constelação coletiva da criança interior. E aí tem encontros que eu falo, olha, o nosso próximo encontro vai ser um encontro de terapia, vai ser um encontro terapêutico, certo? Então eu vou sempre sinalizando para as pessoas. O programa, essa próxima turma vai ser a 9ª turma. Você vê a necessidade de cada pessoa, né? Sim, eu vejo a necessidade de cada pessoa, eu acompanho vocês de forma... Eu acompanho vocês de forma... O programa acontece em grupo, num grupo fechado, num espaço fechado, não é aqui no Instagram, não é no YouTube. Os nossos encontros são na plataforma Zoom. A gente está fechado ali, somente a nossa turma. E eu vou acompanhando vocês de forma individual. Então, quando eu termino a turma, por exemplo, eu já sei tudo sobre cada um. Eu consegui acompanhar cada um no processo. Quando eu chego ali, vou levar a mentoria, eu já estou levando exatamente dentro do que eu preciso trabalhar, dentro do que a gente já viu, de acordo com a necessidade do que foi apresentado ali naquela semana. As técnicas terapêuticas também são de acordo com a necessidade. O que essa turma aqui precisa? Olha, eu tô vendo que fulano, ciclano apresentaram isso, eu preciso trabalhar tal coisa com eles, eu vou levar tal técnica e vou levar aquela outra ali para trabalhar isso com que vai ser bom para aquelas pessoas ali. Então é um programa, é um acompanhamento terapêutico que não é engessado, é de acordo com a sua necessidade de vocês. Sabe? E o valor, gente, eu não conheço nenhum programa com essa proposta, não conheço. Curso gravado, curso que você só compra para assistir a aula, o vídeo, é uma coisa. Mas eu não conheço nenhum programa de terapia com o valor que eu ofereço para vocês. O valor ainda está R$497, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Não sei quanto que dá aqui agora. Não sei se o Tasso está aqui na live para poder fazer esse cálculo pra gente. Ele sempre que me passa. Menos do que uma pizza por mês que você vai pagar. Para você cuidar da sua criança interior. Para você se alinhar. Sabe, para você olhar para sua família, para o seu sistema, para você se resolver em tantas coisas. Não é só na criança interior. A criança interior é uma etapa lá na frente. A gente começa assim, vai cavando, sabe? E são curas muito profundas que vocês vão fazer. São movimentos muito profundos. Tem que ter muita coragem para vir para o programa Reconectar. Porque ele não é algo que você só vai assistir, só vai ver, só vai me ouvir, pronto, não. Você vai fazer um passeio dentro de você e vai mexer muita coisa aí, sabe? Nossa próxima turma começa na quarta-feira que vem, deixa eu ver aqui que eu anotei, no dia 5/10, que vai começar a próxima turma, é a turma 9. Ai, que delícia! Nosso primeiro encontro ao vivo vai ser na quinta-feira que vem, no dia 6. Normalmente, eu tenho feito as últimas turmas do programa Reconectar, os encontros ao vivo nas segundas-feiras. Inclusive, a última turma agora, eu nem finalizei ela, a gente já teve muitos encontros. Antes, eu sempre ofereço o programa Reconectar com 4 encontros ao vivo. Gente, a gente chega em 7, em 8. Eu não tenho preguiça de me reunir com vocês, não. Sabe, eu não tenho... olha, para mim é um prazer, é um presente estar junto de vocês. Então, ainda quero fazer mais encontro com eles. Quero levar mais um exercício lá para eles.
Então, normalmente os nossos encontros ao vivo acontecem ali nas segundas-feiras, sabe? Mas na semana que vem, a gente vai começar no dia 5, na quarta-feira, e vamos fazer o encontro na quinta, dia 6. E aí, muito provavelmente, na segunda seguinte, a gente vai ter encontro, né? Porque a gente mexe ali. Os encontros normalmente ficam gravados. Um ou outro encontro que não fica gravado, que vai depender, porque dependendo do encontro terapêutico, dependendo do que acontecer ali, pela minha ética profissional, por preservar vocês, dependendo do encontro, não fica gravado. Então, eu sempre prometo um mínimo de 4 encontros gravados, tá, gente? Gravados, que eu digo assim, encontros ao vivo que vão ficar gravados. Essa turma agora, que a gente tá, todos ficaram gravados, só um que não, que foi o da constelação. Porém, eu disponibilizei um outro dia e horário para quem não pôde estar ao vivo, sabe? E é isso. Vou responder um pouquinho de perguntas, depois eu vou conversando um pouco mais. Que delícia que eu tô vendo aqui tanto aluno meu, tanto cliente meu Deus, tô vendo aí lindezas, consteladoras lindas, Maísa, sua linda. Ai, a Rita, alguém perguntou alguma coisa que a Rita respondeu sim, ela vê sim, sou prova viva disso, muito maravilhoso. Gratidão, 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 Rita, minha amiga querida. Fale mais sobre a dificuldade em administrar as finanças. Sob o ponto de vista da criança interior? Sob o ponto de vista da criança interior é porque a gente não consegue se organizar, fica perdida, né? Então, tem pessoas que quando elas ganham mais dinheiro, elas ficam eufóricas por dentro, ficam inquietas e acabam gastando esse dinheiro. E muitas vezes surgem gastos para ela gastar, né? Porque ela já está acostumada, ganhou, fica eufórica, isso é igual criança. Se a gente dá uma nota de dinheiro para criança, ela fica pulando de alegria e quer ir na vendinha, no barzinho ali, comprar bala, comprar pirulito. Então, pessoa com a criança interior ferida tem essa dificuldade, né? E às vezes tem dificuldade até de planejar, de se organizar. Mas não é porque não tem condições cognitivas de planejar e se organizar. É porque a criança ferida está aqui, o sistema límbico está aqui, as emoções estão afloradas e ele não deixa essa parte do córtex frontal entrar em ação e se organizar, né? Se tiver ficado dúvida, Rita, pergunta de novo. Como curar essa criança interior? Bom, normalmente, o que a gente faz? A gente se distancia daquilo que gera dor. Foi isso que a gente fez. A nossa criança interior estava tão ferida que a gente cresceu, foi colocando capas, foi colocando máscaras e a gente se distanciou dessa criança. A intenção de se distanciar dessa criança foi exatamente não entrar em contato com a dor, com as feridas que ela trazia. E o primeiro passo para a gente curar essa criança é nos aproximar de novo conosco. Olhar para dentro. Fazer esse... Só que é um ato de coragem. Fazer processos de cura interior, sabe, gente? É um ato de muita coragem, porque não é fácil. Não é fácil você olhar para as questões, você enxergar que agora você é adulto. Quantas vezes a gente está acostumado com as nossas emoções infantis e de repente a gente se dá conta disso tudo e a gente fala, meu Deus, e agora? Eu me apeguei a essa postura que eu estava, eu me apeguei àquele jeito que eu estava. Tem pessoas que estão sempre adoecidas
Por quê? Porque quando era criança, adoeceu e ganhou amor, ganhou atenção, ganhou carinho. Então a mente dela entendeu, né? Poxa, se eu tiver doente, se eu tiver numa condição deplorável, as pessoas vão me amar, elas vão me dar carinho, vão me dar atenção. Torna adulto que vai adoecer sempre. Adulto que vai ter sempre problemas, problema no trabalho, problema com relacionamento. Por quê? Porque se eu estiver sendo a coitadinha, se eu estiver com dificuldade, se eu estiver doente, as pessoas vão me dar carinho, vão me dar atenção. Ela aprendeu isso lá na infância. Daí, quando ela chega aqui e eu mostro isso para ela, ela vê isso no campo, ela sente, mexe tudo lá dentro. Porque ela começa a pensar assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu já me acostumei a estar nesse lugar de vítima. Eu já me acostumei a estar nesse lugar de dor. E agora eu preciso tomar uma decisão. E aí você começa a se observar. Você começa a olhar para dentro e falar, peraí, agora eu estou entrando de novo naquele loop. Eu estou entrando de novo naquele lugar que não me trai, não me faz bem. Isso aqui é da minha criança interior ferida. Peraí, criança interior, deixa eu fazer uma pausa, deixa eu cuidar de você. É isso que a gente faz. É isso que a gente aprende. E é isso que é curar a criança interior. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver, não tem mais perguntas, né? Alguém perguntou se já começou. Como curar a criança interior e ser um adulto diferente? Que delícia, ó, já respondi. E é possível, gente, é possível. Está à nossa disposição essa cura. Então a mãe tem que estar sempre disponível, nunca perder a paciência. E se a mãe sempre acolhe? Não. Deixa eu ver aqui, porque tem um outro comentário seu. Deixa eu ver se é só uma continuação ou não. Essa criança sempre vai pensar e exigir acolhimento sempre. E na vida adulta não é assim. Bom, então vamos lá. Então a mãe sempre tem que estar disponível? Não. A mãe não tem que estar sempre disponível. Como eu disse logo no início, muitas das nossas feridas da nossa criança interior foram feridas mesmo, foram agressões, foram negligências, sabe? Muitas foram. Então, criança que agressões físicas, agressões psicológicas, né? Como eu disse para vocês, criança que talvez foi muito cobrada, a perfeição foi muito criticada. Então, a criança foi ferida, de fato. Crianças que apanharam muito, crianças que foram abandonadas pelos seus pais, né? Crianças que foram rejeitadas pelo papai ou pela mamãe. Isso é real, sabe? Porém, existem fatos e circunstâncias na nossa vida que não foram agressões. Porém, a nossa criança, nós enquanto crianças, não tínhamos maturidade cognitiva para compreender. Então, nós interpretamos como uma ferida. Nós nos sentimos machucados. Esse exemplo que eu dei da papinha, eu ainda expliquei, né? A mamãe não maltratou a criança. A mamãe não rejeitou a criança. De acordo com a necessidade que a mamãe viu, que foi de pegar um pano e passar um pano ali na mesa, a criança se sentiu rejeitada. Então,
Muitas das nossas feridas foram pessoas que nos machucaram e nos feriram, e muitas foram projeção da nossa mente, da nossa imaturidade cognitiva para compreender aqueles fatos naquele momento. Porque naquele momento o que a gente sabia, que a gente usava mais era o sistema límbico. Nossa parte aqui, a que pensa e analisa, ainda não estava madura. No entanto, nós crescemos, muitas dessas questõezinhas a gente foi se resolvendo sozinha, sim. Muitos de nós já foi se resolvendo aí na vida. Muitos de nós já foi curando algumas coisas aí, sim. Nós temos essa capacidade. Porém, em alguns pontos nós ainda estamos presos ali naquele looping do sistema límbico. Ele ainda está preso naquelas memórias. Tá certo? Respondi sua dúvida? Então, a mãe não tem que estar sempre disponível para a criança, porque ninguém vai estar. A mãe e o pai fazem aquilo que eles dão conta, aquilo que eles sabem. Cabe a nós agora, enquanto adultos, ressignificarmos essas nossas histórias. A nossa relação com a nossa mãe, a nossa relação com o nosso pai. A gente vai ressignificando, vai acolhendo e vai curando as nossas dores. É isso que a gente faz. Tá certo? Respondi aí sua pergunta? Ai, gente, esqueci de falar uma coisa para vocês. Quem se inscrever até o dia 30 vai ter um bônus. Vai ter um bônus. Quem se inscrever até o dia 30 vai ganhar uma vivência de renascimento, tá? Quem se inscrever até o dia 30, nossa, vai ganhar aí uma vivência do renascimento. Meu Deus, que maravilha. Sempre tive a criança ferida. Todos nós temos. Tá, gente? Todos nós temos. Sempre tive uma criança ferida, pois parece que não consigo ser uma adulta por inteira. Então, vem olhar para sua criança. Olha que oportunidade maravilhosa para você vir, olhar, se reconectar com ela, se curar essa criança. Tô aqui te esperando. Todos nós temos essa criança ferida, gente. É claro que alguns, dependendo da infância, vai trazer mais traumas, né? Ou, desculpa a tosse, ou traumas maiores. Mas todos nós temos, sabe? Todos nós temos. Como acho a minha criança interior? Dentro de você. Essa criança interior está dentro de você. E é aí dentro. Tudo ocorre dentro da gente. A pessoa que tem medo pode ser algum trauma da criança interior? Medo de quê? Que tipo de medo que é esse? Se você puder me esclarecer melhor, eu vou poder te ajudar melhor. Mas sim, pode ser, tá? Medo pode ser da criança interior, sim. Tá? Mas pode ser uma memória transgeracional, pode ser outras coisas aí também. Você trazendo, me especificando melhor, eu vou poder te ajudar. Tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Gente, vão colocando aqui na caixinha. Tô vendo que tem aí nos comentários também. Eu vou ver se eu consigo localizar alguma para responder. Como corrigir as dores da criança ferida? Aí eu respondi, vem, Elza, vem pro programa Reconectar. Vem, eu tô te esperando, olha. Fala alto meu problema. Eu falei do seu problema, é isso? Cobranças, humilhação. Tinha que ser a melhor para ser vista. Pois é, isso é uma ferida muito grande, tá? E
A humilhação é uma ferida. Essa cobrança de ser perfeita, de ser tudo certinho, isso gera ferida nessa criança, né? Então ela pensa assim, eu vou usar a máscara da perfeição, porque se eu for perfeita eu vou ser vista, eu vou me sentir amada. Só que a vida fica muito pesada com essas máscaras, muito pesada, né? Isso gera problema de saúde, a gente adoece muito. Gente, muitas pessoas vêm para o programa Reconectar e emagrecem. Muitas pessoas vêm para o programa Reconectar e vão se curando de problemas de saúde. O programa Reconectar não traz essa promessa. E por que essas pessoas se curam dessas questões? Porque elas vão se resolvendo, elas vão se curando internamente. E o nosso corpo, ele é só uma somatização, ele é só uma materialização daquilo que ocorre na nossa alma, no nosso interior. Então, quando você se cura internamente, o seu corpo vai se curando também, ele responde a tudo isso. Como fazer quando você foi e ainda se sente abandonada? É uma ferida. O abandono é uma ferida, é uma dor profunda, né? E você pode curar, é possível, tem cura para isso, tá? Se acolher, não se abandonar, não se abandonar. A melhor maneira de você se curar do abandono é você não se abandonar. Você gostar de você mesma, você cuidar de você mesma, gostar da sua companhia, sabe? Você estar inteira com você mesma. É a melhor maneira de você se curar do abandono. Pessoas que trazem essa ferida do abandono, elas se submetem às relações tóxicas. Elas entram para relacionamentos a troco de migalhas. Elas têm amigos que abusam da boa vontade dela. Elas entram em relacionamentos amorosos, abusivos, tóxicos, a troco de nada, de migalhas. Entende? Com medo de serem abandonadas, elas não saem dessas relações, elas não dão conta, não têm forças. Mas quando você se cura, quando você olha para isso e vai se curando, vem para o programa Reconectar, você vai poder se curar de muita coisa disso. Quando você vai se curando, você vai se tornando inteira. Aí você não precisa mais de migalhas. Você reconhece seu valor. E você, sabe, não aceita mais menos do que você merece. Entende? E é possível se curar, gente. Ó, tenho medo de ficar só. Possivelmente você também tem a ferida aí do abandono. Você também se sente abandonada. Começo algo e não termino. Falta de foco. Pois é. Sabe quando eu falo assim, o programa Reconectar vai te reconectar com o papai, vai te reconectar com a sua mãe, você vai se tornar inteira. Vai te ajudar nisso aí, vai te ajudar na falta de foco, vai te ajudar você concluir as coisas que você começa. E o medo de ficar só. Eu acho que você é da pergunta do medo? Pois é. Se for, esse medo aí é da criança interior, tá? Agora há pouco eu respondi uma pergunta do medo, né? Se o medo... deixa eu ver se é a mesma pessoa, vou localizar aqui. Se o medo pode ser uma ferida da criança interior. Essa era a pergunta. E eu perguntei que tipo de medo. Se for esse medo aqui de ficar só, eu já te digo que é. É da criança interior. Tá bom? Tem uma pergunta aqui muito bacana, quer ver?
o programa Reconectar é uma psicoterapia, ele é terapêutico, a gente trabalha técnicas e ferramentas de terapia lá. Eu estou com vocês enquanto terapeuta, nós temos encontros de mentoria, temos encontros que são assim uma aula, temos encontros que são movimentos sistêmicos dentro da constelação familiar, e aí você vai poder olhar para a sua criança interior, você vai poder olhar para sua mãe, para o seu pai, tudo dentro da constelação com os movimentos sistêmicos. E nós temos encontros que são terapia. Então eu trago técnicas e recursos terapêuticos para trabalhar com vocês, tá? Ele é em grupo, ele não é individual. Trabalhado individual? Não. Individual, se você quiser, eu posso fazer tudo que eu faço no Reconectar com você de forma individualizada. Então você vai contratar esse trabalho individual, porque lá no programa Reconectar é em grupo. É uma turma, essa é a 8ª turma que estou abrindo. Mas se você quiser, você pode vir constelar sua criança interior. Se você quiser, você pode vir fazer sessões de terapia comigo. Se você quiser fazer um trabalho individualizado, você pode. Se você quiser assim, Karine, e eu já fiz, tá? Karine, eu quero fazer o que você ofereceu do Reconectar, só que eu quero só para mim. Então, a gente vai conversar, né? Claro que os valores são diferentes, mas é possível e funciona, é maravilhoso. Tá bom? Como a gente sabe que aquela atitude é da criança interior? Você vai aprender. Você vai aprender a identificar o que é da sua parte adulta e o que é da sua parte da criança interior. Como posso ajudar meus filhos, sabendo que eles passam por várias situações, que eles passaram por várias situações na gestação? A nossa cura alcança os nossos filhos. Você sabe disso, eu sei que você sabe, né? Tem questões que a gente vai conseguir ajudar os nossos filhos. E tem questões que não. A gente não vai conseguir salvar os nossos filhos de tudo. Eu até falo com vocês, né? Falo assim, gente, eu entrei para a constelação familiar para olhar para uma questão minha. Sempre falo isso, vocês já viram, né? Que era a minha relação com a minha mãe. Me chamou a atenção na constelação, foi tipo, eu vim focada nisso, olhar para a minha relação com a minha mãe, que era uma relação muito difícil. E graças a Deus, né, hoje é uma relação muito diferenciada, é uma relação maravilhosa. E eu falo assim, eu entrei para a constelação para resolver uma questão minha com a minha mãe, e eu fiquei na constelação quando eu senti, quando eu percebi, quando eu entendi que a minha cura não é uma cura só minha. Ela cura os meus filhos, curam as próximas gerações, é uma cura para o meu sistema familiar. E olha, gente, eu posso dizer para vocês que a minha cura, a sua cura, ela cura gerações futuras, mas ela cura também a geração que está aqui. Nossa cura alcança os nossos parceiros, a nossa cura alcança a nossa família. Quando eu me posiciono no meu lugar, eu faço um monte de gente, né? Eu no meu lugar, se eu não estou no lugar da minha mãe mais, eu volto para o meu lugar, a minha mãe pode ocupar o lugar dela de mãe. Se eu estou no meu lugar de irmã mais velha, as minhas irmãs podem ocupar o lugar de irmãs mais novas delas. Se eu ocupo o meu lugar no meu relacionamento, o meu esposo pode ocupar o lugar dele. Então, cada um ocupando o seu lugar é uma cura gigante para a nossa família, para a família inteira. Porque no nosso lugar nós temos força e temos leveza. Então, eu entrei para a constelação para resolver uma questão minha com a minha mãe, e quando eu vi que essa cura é uma cura que transborda, eu falei, uau, eu quero mais disso para mim.
Eu quero disso para minha família, eu quero cura para os meus filhos, né? Porém, eu sei que eu não vou conseguir curar tudo para os meus filhos. Existe uma parte que é deles, que é do processo evolutivo deles. Então nós precisamos também abrir um pouco, sabe? Mão de querer salvar nossos filhos de tudo. Se eu curar tudo dos meus filhos, se eu curar todos os traumas gestacionais que eles tiveram, se eu curar todas as memórias, tudo, qual o esforço que ele vai ter para evoluir aqui? O que ele vai ter vindo fazer aqui? Entende? Então, essa busca sua de querer ajudar os filhos, eu também já tive, é uma coisa de mãe, né? De querer deixar mais leve para os filhos. E a gente vai conseguir ajudá-los de muitas formas, mas em algumas é eles que vão fazer esse processo de cura. E essa vontade que a gente tem, principalmente mães, de querer curar os filhos, né? Para que eles não tenham contato com a dor, para que eles não sofram, né? Mas eles vão dar conta. Eles dão conta, viu? Seus filhos vão dar conta. Então você faça aquilo que for possível para você. Mãe, parece que quando a gente ganha um filho, a gente já nasce ali junto com o filho um saco de culpa, né? E quando a gente quer se curar demais para curar os filhos demais, é como se fosse para diminuir a nossa culpa. Só que solta isso. Você fez o que deu conta. Você fez o que soube. Você levou suas gestações com o que você tinha de recursos internos, com o emocional que você tinha, com o relacionamento que você tinha. Você deu o seu melhor. Você está dando o seu melhor. Então, os seus filhos, você já está ajudando os seus filhos. E eles vão precisar percorrer o caminho deles também. Eles vão precisar ir em busca de algo também. Tá bom, minha querida? Não sei se eu te aliviei, se eu respondi, que é uma querida da turma 7 do programa Reconectar. Acho que eu vou fazer de novo. Ai, minha querida, muitas pessoas fazem o programa Reconectar de novo. Por quê? Porque cada turma é uma turma, né? E os processos são outros, a turma é outra. Às vezes algumas técnicas são outras, de acordo com a necessidade daquela turma. Não sei se eu respondi todas. Fiquei alguma pergunta sem responder, gente? Ó, olha a Mirta, que delícia. Ó, não tem preguiça mesmo. Não tem. Ó, fiz um curso de constelação com a Karine. Super recomendo. Recebi muitas curas e sou muito grata. E tá lindamente constelando aí, minha querida? Ai, que delícia. Eu vejo e honro você, querida. Eu vejo as minhas alunas, gente, os meus alunos, né? Eu fico tão assim, meus olhos brilham demais. Ai, ai. O Bruno falando que teve muitas curas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por que a minha criança interior tem tanto medo de ser próspera? Esse medo de ser próspera pode estar relacionado às nossas crenças da infância ou às memórias transgeracionais que o seu sistema familiar traz sobre o dinheiro. Ontem a gente até fez um movimento no projeto Pai e Mãe, Força para a Vida, a gente fez sobre o dinheiro. E ali a gente estava conversando e eu fui puxando das pessoas, né? Qual é a história do dinheiro no seu sistema familiar? E aquilo que eu falei, criança não consegue lidar com dinheiro. Mas esse medo de ser próspera, tá me remetendo mais a uma memória transgeracional, viu, minha amiga? Não sei se você tá aqui ainda, mas tá me remetendo aí a uma memória transgeracional da sua família.
Quando estou infeliz e sofrendo, tenho vontade de sair e ir embora, mudar de cidade. Ir embora. Já fiz isso. Fugir não é a solução, tá? Alguém na sua família foi excluído? Você pode... Eu tô sentindo aqui que você pode estar com essa lealdade sistêmica a alguém. Alguém que foi excluído, tá? Olha para isso, viu, Sandra, minha querida? Não sei se você ainda tá aqui. Se não tiver, vou até te chamar depois lá no privado. A criança interior é a nossa intuição? Não. A criança interior é uma parte da nossa mente, onde estão guardadas as informações, as memórias que nós vivenciamos na nossa infância. Ela traz também as memórias uterinas e também memórias transgeracionais. E no cérebro, a parte que se localiza ali da criança interior é o sistema límbico, que é a parte das emoções, tá? Faz um workshop com constelação. Como? Sobre o quê? Me conta. Lindeza. Nós temos workshop Eu Digo Sim para o Dinheiro, que é com constelação. Eu tenho workshop Eu Digo Sim para Minha Mãe, que é um workshop só para mamãe. Eu acho que você veio da mãe, não me lembro. Eu sei que do pai você veio, né? O workshop Eu Digo Sim para o Meu Pai. E tem o workshop Amar Pode Dar Certo, que é para relacionamentos. Todos esses são só com constelação. Aliás, praticamente constelação, né? E tem o do emagrecimento. No emagrecimento, emagrecer. Do emagrecimento, eu trouxe constelação familiar, muitos movimentos, e eu trouxe também programação neurolinguística. Minha mãe é descontrolada financeiramente e eu não consigo vida financeira estabilizada. Como curar? Começa olhando para a sua relação com a sua mãe, tá? Vem pro programa Reconectar que eu posso te ajudar de forma bem profunda. Tive muita rejeição na gravidez, porque não queria os filhos. Isso afetou muito os meus filhos? Sim, isso afeta, tá? Afeta porque quando a gente tá ali na barriga da mamãe, desculpa, gente. Tudo que se passa conosco fica registrado no nosso corpo. Eu já fiz algumas lives aqui falando sobre essas memórias intrauterinas. Mas, e essa semana agora, semana passada, a gente teve uma vivência de memórias intrauterinas, que é um renascimento, né? Não foi a técnica do Rebirth, que é uma outra técnica que eu trabalho também, mas foi um renascimento maravilhoso, né, gente? Ó, quem veio aqui no renascimento semana passada, digita aí eu. Então, quando a gente, a partir do momento que tá ali, o óvulo e o espermatozoide se juntam, fecundam, bonitinho, gerou a vida brotou pra gente. Ali, a gente tem memórias transgeracionais, que o óvulo e o espermatozoide já trazem, e a partir daquele momento, tudo que a gente vivencia fica registrado. E fica registrado primeiro no nosso corpo, inclusive. Por isso que depois vai para o sistema límbico. E por quê? Até porque o sistema nervoso central, que é onde a gente processa as informações também, ele nem está pronto ainda, não está nem formado ainda. Mas o nosso corpo está ali recebendo. Quando os nossos pais nos rejeitam, ou o pai, ou a mãe, ou ambos, a gente sente essa rejeição. Isso gera uma dor, uma ferida.
E a ferida da rejeição, um dos sintomas que ela afeta na nossa vida é fazer com que a gente não se sinta pertencente. Outra coisa, a ferida da rejeição, ela faz com que a gente se sinta não merecedor. Pessoas que têm o sentimento de não merecimento, e aqui eu tô falando que esse sentimento de rejeição pode ser tanto da memória intrauterina quanto da infância. Inclusive, já citei alguns exemplos aí da criança interior ferida da rejeição, né? A ferida da rejeição na criança interior. Então, quando eu não me sinto merecedora, e Karine tem essa ferida da rejeição, tá, gente? Tinha, né? Sim, já vem trabalhando, claro. Mas é uma das feridas gigantes que eu tinha. Vamos colocar assim, uma broca, não é nem uma feridinha, era uma broca, né? O que acontece? A pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela não se sente merecedora. Porque é como se ela pensasse assim, poxa, se a minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo, ou o meu pai, que é a pessoa que eu mais amo, não me quer, é porque eu não devo ser realmente uma coisa boa, não. Não devo ser uma boa pessoa. Então, eu acho que não deveria estar aqui. E ela traz esse sentimento de não merecimento para a vida dela. Pessoas que têm o sentimento de não merecimento são pessoas que têm dificuldade de receber, pessoas que têm dificuldade de ganhar dinheiro, pessoas que têm dificuldade de desenvolver suas carreiras, pessoas que têm dificuldade de ter sucesso. Muitas pessoas que começam as coisas e não terminam, algumas aí já citaram, pode ser memórias dessa ferida. Por quê? Porque se eu concluir as coisas que eu começo, eu vou ter sucesso. Se eu tiver sucesso, eu vou ganhar dinheiro. Se eu ganho dinheiro é porque eu estou tendo sucesso. Mas se eu não me sinto merecedora, então tudo que eu vou fazer de forma inconsciente é fugir de tudo que me remete a sucesso. Então, essas pessoas entram em relacionamentos difíceis, tóxicos. Mas o que eu posso te dizer, que eu não sei se foi uma mamãe ou um papai que perguntou, porque agora eu não me lembro mais. O que eu posso te dizer é que você fez aquilo que você tinha disponível naquela hora, sabe? E os seus filhos vão saber buscar ajuda. Ele está disponível para eles. Não sei se os seus filhos são crianças ou se eles são adultos. Quando são crianças, a gente vai trabalhando aos poucos, né? Filho, eu te amo. Filho, não tem a ver com você. Porque quando uma mãe rejeita um filho, ela não está rejeitando, não está dizendo que não ama o filho. Ela está rejeitando aquela condição de ser mãe, porque ela está com medo, ou porque ela acha que não vai ter condições financeiras de arcar, ou ela não vai ter condições emocionais, ou ela não vai saber cuidar do filho, ou ela está sozinha, não tem o pai do filho junto, então ela está desamparada, ou ela acha que ela está solteira, por exemplo, e se ela chegar em casa e contar para os pais que ela está grávida, o pai vai bater, vai expulsar de casa, enfim, são questões internas. Ninguém rejeita um filho simplesmente, não quero um filho, não. Não, né? Todas as pessoas que rejeitam os filhos é porque elas têm também feridas internas, entende? Ou seja, tem também questões ali para resolver e não tem a ver com o amor, sabe? Não é que eu não quero o meu filho, não é que eu não ame o meu filho, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, eu não estou sabendo, eu não tenho condições, não tenho estrutura de lidar. Então, a forma que eu tenho de me expressar é rejeitar. Entendeu? Eu tô falando isso, gente, porque eu sinto, né, como na pergunta anterior também, da minha outra aluna lá do Reconectar 7, né? O que acontece? Muitas vezes nós trazemos uma culpa interna muito grande, materna, paterna, né? Só que a gente precisa entender que a gente fez aquilo que a gente deu conta.
A gente fez aquilo que a gente tinha condições de fazer. E essas condições são condições físicas, mas são também condições emocionais e psicológicas. E a gente não consegue dar muito mais do que a gente recebeu, né? Eu sou a filha mais velha e fui muito desejada, segundo os meus pais. Por que tenho tão forte essa questão de não merecimento? Eu te recomendo, para você ter essa resposta, eu te recomendo fazer um mergulho para você buscar essa resposta. Talvez uma sessão de renascimento vai te ajudar bastante. Vai te ajudar a encontrar, tá? Uma sessão de renascimento individual, para olhar bem específico para essa questão sua. Tá bom? Às vezes, por exemplo, na hora do parto, o papai não estava junto com a mamãe e isso interfere na nossa vida. Às vezes, a mamãe perdeu um bebê antes da gente. E talvez nem a mamãe saiba, como você disse que é uma filha mais velha. E ali fica uma memória. O campo informacional daquela família guarda essa memória. Então, se eu percebo que um irmãozinho meu não pôde nascer, pode ser que eu olhe e pense assim, poxa, se o meu irmão não pôde nascer, eu sinto que eu também não mereço nascer. Pum, já traz o sentimento de não merecimento. Tá? Aqui eu tô trazendo possibilidades e te recomendo para você que você olhe. E é possível sim você ter essa resposta. Ai, gente, respondi tudo. Ai, que lindeza das minhas alunas. Gente, olha que tanta de mensagem linda aqui, ó. Sou muito grata por tudo, pessoas que fizeram reconectar, Rita, a TT falando, sou outra pessoa agora. Até minha voz mudou. Reconheceu a carinha. Ai, meu Deus, é verdade. Ai, Jesus, e todos ao meu redor. Gratidão, Karen. Que lindeza. É, gente, mexe muito com as nossas estruturas. Não fui rejeitada, mas minha mãe não tinha condições de dar coisas. Cresci com negativo em tudo, não podia. Pode olhar para isso e ressignificar isso, tá? Às vezes a gente acha que a gente foi rejeitado, mas na verdade a mamãe estava com atenção em outra coisa. Né? Por exemplo, a mamãe estava com uma atenção numa doença grave ou numa outra morte, em alguma situação. E aí tirou a atenção da mamãe de nós. Então a gente sente. Um bebê que está ali dentro do útero, ele sente quando a mamãe está dando atenção para ele, quando a mamãe está conectada com ele na gravidez, na gestação e quando não está. Então é possível que a criança fale, não, mas eu não fui rejeitada. Não, eu fui muito desejada. Mas se sua mamãe passou por algum episódio que gerou, que demandou a atenção dela, talvez você em algum momento sentiu a ausência dela ali. Mas pode ser outras coisas, né? Pode ser aí perda de pessoas, perda de irmãos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, eu vou encerrar aqui. Fará novamente a vivência uterina? Sim! Inclusive, eu acho que eu vou fazer na semana que vem, na terça-feira, se eu não estiver enganada, tenho agendado uma outra vivência, porque eu tenho recebido algumas pessoas querendo fazer e eu vou fazer uma vivência dessa na próxima terça-feira, da regressão de memórias intrauterinas, um renascimento, né? Quem tiver interesse, gente, no programa Reconectar, clica no link da bio, nos chama, tá? E venha se inscrever para o Reconectar. E pode nos chamar também e falar que quer vir para a vivência da curas das memórias intrauterinas. Os ancestrais também recebem cura com a professora Karine, isso mesmo.
Essa ferramenta Curas Ancestrais também, a gente faz um alinhamento, né? O que a gente faz com os nossos ancestrais é um alinhamento. E aí a constelação familiar olha para isso, né? Com a constelação familiar a gente olha para os que vieram antes, que são os nossos ancestrais. No programa Reconectar a gente trabalha nossos ancestrais aí também. O que a gente cura é a gente e a gente cura as gerações futuras, né? E a gente fazendo um alinhamento com os nossos ancestrais. Com os nossos ancestrais a gente não tem que curar eles. O que a gente tem que fazer é dizer sim para tudo que foi. É isso que a gente faz com os nossos ancestrais. E, aliás, muitos dos nossos desajustes, muitas das nossas disfunções na nossa vida, muitos dos nossos pesos, das nossas doenças, das nossas dificuldades profissionais, financeiras, enfim, né? São exatamente porque a gente está conectado aos nossos ancestrais, mas no amor cego. Ou porque a gente está querendo mudar algum ponto da história, ou porque a gente está questionando, ou porque a gente está criticando, ou a gente queria ter salvado alguém ali de algum destino trágico, difícil, pesado. E nesse movimento de querer mudar algo ali atrás, a gente fica indisponível para a nossa própria vida. Quando a gente está indisponível para a nossa própria vida, o dinheiro foge da gente. A alegria, o sucesso, o bem-estar, a saúde. Por quê? Porque isso tudo é vida, né? Então a gente fica conectado. Com os nossos ancestrais, os ancestrais a gente não cura. Aqui para trás de mim, meu pai, minha mãe, meus avós, bisavós, eu não curo nada com eles. Eu só digo sim. Eu trabalho o meu interior para eu dizer sim para tudo que foi. E quando eu me curo, eu libero as gerações futuras aqui. Né? Os meus filhos, meus netos e por aí vai. Ai, ai. Não fiz esse do emagrecimento e relacionamento. Quando vai ter? Eu vou montar. Em breve eu vou montar. Já tem pessoas pedindo aí do emagrecimento de novo, devo fazer em breve. Foi maravilhoso e eu acho que vai ficar cada vez melhor. Do relacionamento a gente teve, né? Do relacionamento a gente teve esse ano o Amar Pode Dar Certo. Vou ver se não sei se eu consigo fazer esse ano ainda. Outra turma do Amar Pode Dar Certo. Gente, eu acho que eu respondi todo mundo. Eu quero tratar e cuidar da minha criança interior. Como faço? Vem pro programa Reconectar. Vem que eu tô te esperando, viu? É só clicar no link da bio e fazer sua inscrição. Como posso criar a criança interior em relação ao dinheiro? Tá. Quando você cura a sua criança interior, a sua parte adulta fica disponível para lidar melhor com o dinheiro. Se a sua criança interior está com ferida da rejeição, por exemplo, então você vai ter dificuldade de receber. Quando a nossa criança interior está ferida, ela entra em ação e a gente não sabe lidar. Mas à medida que a gente vai curando ela, a nossa parte adulta se conecta com a nossa essência. Então eu me conecto com a minha profissão, com o meu trabalho, eu ganho força para desenvolver meu trabalho, eu entro no fluxo do sucesso, eu fico disponível para ganhar dinheiro, para receber dinheiro, né? O dinheiro fica na minha vida, eu consigo administrar ele melhor, eu consigo prosperar. Então, isso são resultados da criança interior curada, da nossa parte adulta entrando em ação. E a gente vai melhorando a nossa relação com o dinheiro. Entende? Outra questão também é que
Muitas vezes a nossa dificuldade com o dinheiro está relacionada à mamãe ou ao papai. Então, quando a gente olha para a nossa relação com a nossa mãe e quando a gente olha para a nossa relação com o nosso pai, a gente também vai se curando. Vai curando a nossa relação com o dinheiro. Tá bem? No programa Reconectar, a gente trabalha isso tudo que eu falei. Ai, ai, o Bruno falando, mostra nosso depoimento. Vou mandar para vocês dos grupos depois. Gente, então é isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Se eu tiver ficado sem responder alguma, por favor, me olhem com carinho. Vou abrir uma caixinha nova. Vocês deixam a pergunta lá de novo, que eu tenho o maior prazer de responder vocês, sabe? Então, coloquem as perguntas novamente. Estou até conferindo aqui se ficou alguma para trás. E aí vocês... Eu acho que eu respondi todas. Se eu tiver ficado sem responder alguma, me olhem com amor. É porque eu não vi, é porque passou despercebido. Mas vocês podem colocar na caixinha ou pode mandar para o meu WhatsApp que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Então, estão abertas as inscrições da turma 9 do programa Reconectar. Vamos começar no dia 5. No dia 6, nós já vamos ter um encontro ao vivo. O programa Reconectar é um programa, é uma mentoria terapêutica sistêmica. Ele é sustentado pela programação neurolinguística, pela constelação familiar. Lá nós vamos trabalhar a reconexão com a mamãe, vamos trabalhar a reconexão com o papai, reconexão com a nossa história e a reconexão e cura da criança interior. O programa Reconectar tem uma proposta de mentoria e terapia, mas é em grupo, tá? Então nós vamos estar juntos num ambiente fechado, somente para nós, somente o grupo, e eu vou acompanhar vocês. São 30 atividades. Nós vamos ficar aí pelo menos uns 2 meses. Nós vamos ter encontros ao vivo semanais, mas eu vou estar com vocês todos os dias. Posto o exercício, vocês vão fazer movimentos, exercícios sistêmicos, olhar para dentro, buscar lá nas profundezas de vocês as respostas, as verdades e a cura interior. Nós temos encontros de mentoria, encontros de aula, nós temos encontros que são movimentos sistêmicos pautados na constelação familiar e nós temos encontros que são terapia com outros recursos terapêuticos de acordo com a necessidade daquela turma. Os encontros acontecem ao vivo e ficam gravados, os exercícios ficam disponíveis, vocês fazem na hora que vocês quiserem, no seu melhor momento. Quem não pode vir ao vivo no encontro, assiste a gravação depois, posta suas perguntas, suas percepções, eu dou suporte da mesma forma. E o valor é R$ 497, que pode ser parcelado até 12 vezes no cartão de crédito. Você pode pagar via Pix, depósito, transferência e cartão de crédito. Na opção cartão de crédito, você parcela em até 12 vezes. Quem se inscrever até dia 30, ainda vai ganhar uma sessão de bônus de renascimento. Ou seja, você vai poder fazer uma sessão onde você vai acessar memórias intrauterinas ou do seu parto ou da sua primeira infância ali dos anos iniciais. É uma oportunidade incrível para você se curar mais, para você estar mais disponível para a vida, para você estar disponível para um relacionamento, para o dinheiro, para a saúde, para o bem-estar, para você ter firmeza na vida, para você ter força, sabe? Porque no nosso lugar nós temos força para a gente prosperar, para você ter sucesso. O ano, gente, já está terminando. Então você se conecta com a sua essência, vem se curar para você terminar esse ano diferente. Dá tempo ainda, né? Ele está terminando, mas ainda dá tempo de você fazer grandes mudanças na sua vida, de você ter respostas, ter resultados diferentes ainda este ano. A oportunidade é agora, não deixa para depois, tá? E eu tô esperando vocês. Para se inscrever é muito simples. Você clica no link da bio, você vai cair direto ali para falar com o Taz, que é o meu esposo, ele faz a sua inscrição. Traga as suas dúvidas, suas perguntas, que nós vamos ter o maior prazer em responder.
vamos ficar pelo menos 2 meses. Ó, a última turma que começou, a gente já tá aí bem mais de 2 meses. E eu tenho dificuldade de me despedir de vocês, porque eu amo ficar com o grupo. A turma que a gente tá na turma 8, eu não liberei eles ainda. Ainda vou fazer mais um encontro com eles. E é assim, enquanto a turma tem demanda, enquanto eu vejo que eu preciso trabalhar algumas questões com a turma, eu tô ali na entrega e eu vou acompanhando a turma. É isso, tô aqui de braços abertos, de coração aberto, a serviço da vida de vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês, eu vejo e honro vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Se eu fiquei sem responder alguém, por favor, coloque na caixinha pergunta, tá? Que vou ajudar vocês, tá? Vou respondendo. Sinto que não acredito na minha capacidade. Para onde devo olhar? Começa olhando para a mamãe. Olhando para a mamãe e para o papai. Vem para o programa Reconectar que eu posso te ajudar, viu? É isso aí. Ai, já estou inscrita. Ai, que linda, tá mesmo. Seja muito bem-vinda. Viu, sua linda? Karine, seus trabalhos, de forma em geral, são maravilhosos. Gratidão. Todos com um olhar muito responsável, amoroso, ético, genuíno. Aprendi muito com você. Gratidão, 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 sua linda. Olha, gente, a ética é um valor muito alto para mim, sabe? A integridade, o respeito. Cada cliente que chega até mim, eu sei que chega e traz suas questões para resolver. Então eu olho com muito respeito para todos vocês e eu trato vocês com muito respeito. Gratidão, você é maravilhosa. Gratidão, TT. Gratidão, Adenólia. Ai, vocês são maravilhosos também, viu? Eu sou só um espelho daquilo que vocês são, né? É isso. Um beijo. Eu vejo vocês. Gratidão.